de como os anjos de Deus intervêm quando os homens fazem todo o possível, quando nós fazemos a nossa parte, e os macabeus estavam defendendo o povo de Deus, fazendo a parte deles, Deus fez a parte dele. Deus enviou o anjo, na hora que tudo parecia perdido, na hora que não parecia ter solução, Deus enviou o anjo para defender o seu povo. Amém, Jesus. Nós queremos retribuir o teu amor infinito na gratidão do nosso coração. E hoje o nosso livro vem nos falar dos anjos que são defesa para a nossa vida, para a nossa família. Vamos tomar posse dessa defesa dos anjos de Deus, mas vamos também aprender. O nosso livro vem nos falar que 2 anjos foram enviados para proteger aquele que foi o templo escolhido por Deus. Nós temos visto nesses tempos, muitas vezes, as nossas igrejas sendo atacadas, a casa de Deus sendo destruída. São Paulo vai dizer, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Mas São Paulo vai dizer, e o templo de Deus sois vós. Às vezes nós ficamos indignados, e é para ficar mesmo, de ver pessoas ímpias, maldosas, destruindo as nossas igrejas. Mas, gente, muito mais grave é o que acontece às vezes invisível aos nossos olhos, quando nós destruímos o templo de Deus, que é a nossa alma. Que coisa tremenda. E nós hoje vamos entender isso. Como é que isso acontece, irmão? O nosso livro começa nos contando uma história de que os macabeus estavam defendendo o povo de Deus. Mas chegou um homem ímpio chamado Eliodoro, que queria profanar a casa de Deus, o templo de Deus. Eliodoro executava o seu intento, já se achava ali com seus homens armados, quando o Senhor dos Espíritos, soberano detentor de todo o poder, suscitou uma tal aparição que todos os que tinham ousado vir ali desfaleceram de espanto, atingidos de pavor ante a majestade de Deus. Olha o que eles viram. Viram eles montado num cavalo ricamente ajaezado e guiado furiosamente um cavaleiro de terrível aspecto, que lançava em Eliodoro as patas dianteiras do cavalo. O que vinha nele montado parecia ter uma armadura de ouro. Gente, eu aqui não disse que anjo era esse, mas eu tenho no meu coração convicção que era o glorioso arcanjo São Miguel. Glorioso, triunfante, entra na casa de Deus e expulsa aquele inimigo da casa de Deus. E vai dizer, ao mesmo tempo apareceram, esse vinha nele montado parecia ter uma armadura de ouro. E ao mesmo tempo apareceram-lhe outros 2 jovens de extraordinário vigor, fulgurantes de luz e ricamente vestidos. Colocando-se dos 2 lados, começaram a açoitá-lo sem interrupção e descarregaram sobre ele uma saraivada de golpes. Eu tenho para mim que era Gabriel e Rafael do outro lado. Cada um de um lado, dando, como diz aqui no Ceará, uma peia, uma surra no inimigo de Deus, né? Vendo se ele se convertia. E, atirando-o subitamente por terra, Eliodoro foi envolvido por espessas trevas. Seus companheiros ergueram-no e depositaram numa liteira. E ele, que vinha para penetrar no mencionado tesouro do templo, com uma numerosa escolta de guardas pessoais, agora incapaz de ajudar a si mesmo, foi carregado por pessoas que reconheciam o manifestado poder de Deus. E aqui vai continuar contando essa história, esse testemunho fantástico, de como os anjos de Deus intervêm quando os homens fazem todo o possível, quando nós fazemos a nossa parte, e os macabeus estavam defendendo o povo de Deus, fazendo a parte deles, Deus fez a parte dele. Deus enviou o anjo, na hora que tudo parecia perdido, na hora que não parecia ter solução, Deus enviou o anjo para defender o seu povo. Gente, para Deus enviar um anjo,
e socorrer o seu povo é fácil. Sabe por quê? Por que que é fácil? Porque para Deus, diz a palavra de Deus em Isaías 37, que Deus enviou um anjo só. Um exército imenso estava para destruir o povo de Deus, o exército da Assíria. E aquele povo imenso, ameaçando com orgulho, Deus enviou um anjo só e morreu 185 mil inimigos do povo de Deus. Para Deus é fácil enviar um anjo e afastar todo tipo de mal. Agora, o que para Deus não é fácil é converter o nosso coração. Será que eu estou do lado de Deus ou será que eu sou inimigo de Deus? Hoje eu quero fazer uma catequese muito importante para que você aprenda, já perto do final da nossa quaresma de São Miguel, que muitas vezes nós não estamos entendendo o que Deus quer de nós, o que o anjo quer de nós. Eu fiquei muito edificado, eu vou confessar para vocês que para mim nem sempre é fácil ouvir os testemunhos que a irmã Maria Raquel conta aqui. São muito fortes, eu gostaria de ler todos, porque ajudam muito a nossa alma a crescer na fé, na esperança, no amor a Deus. São lindos, eu disse, irmã Maria Raquel, temos que fazer um livro com esses testemunhos. Aliás, um não, vários livros, porque são muitos testemunhos lindos. Mas hoje no café da manhã, junto com a irmã Maria Raquel, a irmã Chiara Maria e o Neilomar, né? Um grande abraço no Neilomar, já deve estar em casa, a irmã contava um testemunho que eu não tive condição de ouvir. E ela falava, não lembro o nome dessa guerreira, mas ela dizia, de uma família, você deve ter ouvido, que estava em espírito de discórdia. Por quê? Porque o pai estava revoltado com algumas situações que ele não concordava do seu genro. E o que aconteceu? Esse pai foi criando um ódio e não queria falar mais com ele. E por causa disso foi criando várias situações ruins, depressão na sua esposa, não é? Várias situações ruins na família inteira. E a filha não podia vir com a sua família para a casa do seu pai por causa desse mal-estar. E a irmã dela disse, eu vou fazer a quaresma de São Miguel. Eu vou fazer todo mundo na minha casa fazer a quaresma de São Miguel. Mas eu não vou dizer que a intenção é para acabar esse espírito de discórdia. Para que o papai consiga perdoar o genro dele, né? E ela conseguiu conquistar toda a família para fazer a quaresma de São Miguel. Porém, todo mundo fez, gente, participou da quaresma, mas a situação da raiva, do ódio, da desavença, do sogro com o genro, não melhorou, só piorou. E ela disse, Jesus, nós fizemos tudo direitinho, fizemos as penitências, fizemos tudo. Por que o Senhor não nos deu essa graça? São tantos milagres que tantos recebem na quaresma de São Miguel. E olha, quando estamos abertos ao Espírito Santo, quando invocamos os anjos, começamos a perceber a voz deles no nosso ouvido. E ela percebeu a voz do seu anjo que disse, filha, você precisa tirar o pecado grave da sua vida. Esse pecado mortal que você tem vergonha de confessar há anos, você precisa entregar ao Senhor. Ele já pagou os seus pecados. Você precisa tirar esse bloqueio da graça de Deus. E ela acolheu essa palavra. E ela entendeu que o primeiro objetivo de Deus, quando nós fazemos a quaresma de São Miguel, é a nossa salvação. Gente, imagina só, se você faz a quaresma de São Miguel, consegue você, sua família, todo mundo consegue emprego. Todo mundo consegue saúde, todo mundo é curado das suas enfermidades emocionais, todo mundo está direitinho, equilibrado, num bom trabalho, formado, ganhou as causas na justiça, a situação de herança, resolveu tudo da sua vida, doenças, tudo ok, tudo resolvido, saúde, nota 10, tudo. Aí você morre e vai para o inferno. Porque você fez a quaresma de São Miguel e pediu uma graça,
mas não pediu a graça das graças, que é a sua salvação. Jesus disse que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quando nós estamos longe de Deus, nós somos atraídos para fazer a quaresma de São Miguel, porque de fato ele derrama muitas graças. Mas quando nós chegamos, Deus vai ajeitando o nosso pedido se ele não está de acordo com a vontade de Deus. É lindo o testemunho dessa guerreira. Por quê? Porque ela fez a quaresma de São Miguel e não alcançou a graça que ela pediu, que era bela, que era justa. Pediu a reconciliação da sua família. Mas ela alcançou uma outra graça muito maior, a reconciliação da alma dela com Deus. Ela dizia: era um pecado vergonhoso, um pecado grave, que eu nunca confessei com o padre, pois tinha vergonha. Existem testemunhos de santos, me desculpe dizer isso, mas essa é a tradição viva da Igreja Católica. São muitos santos. Santo Afonso Maria de Ligório conta, outros santos contam histórias de pessoas que não quiseram confessar um pecado oculto e por causa disso perderam eternamente a sua salvação. Deus deu revelações a santos sobre pessoas que se condenaram, porque até o fim Deus deu todas as oportunidades, mas essas pessoas preferiram ficar com a sua vergonha do que querer o gesto de humildade de entregar os pecados a Deus através do sacerdote. Não quiseram se humilhar diante do Senhor, não tiveram verdadeiro arrependimento do pecado e por isso se perderam. Essa guerreira fez a quaresma de São Miguel pedindo a reconciliação da sua família. O que Deus deu? A reconciliação dela com Deus. Mas aí o coração dela se encheu de alegria e de esperança. E ela disse: então no próximo ano, agora eu tenho certeza que o Senhor vai atender. Gente, foi lindo. Eu não sei nem se eu sei contar, mas você que ouviu, você viu que lindo que foi, não é? Então ela fez a segunda vez no ano seguinte. E Deus fez um milagre, gente, no aniversário da mãe dela. Ela chamou a irmã e a irmã disse: eu não vou porque meu marido não pode, eu não posso ir com minha família. Então venha só você. Ah, mas não tem como eu chegar, está difícil e tal, a passagem. E o marido dela se ofereceu para levar ela de carro e ficar do lado de fora, enquanto ela celebrava o aniversário da mãe dela. Olha só. O sogro falava tão mal do marido, mas o marido fez esse gesto de caridade. Que lindo quando o marido chega lá e deixa distante, fica no carro o dia inteiro e deixa ela lá. Ela vai lá, festeja com a família, se alegra. A família fazendo a quaresma de São Miguel, não lembro se era já no final da quaresma. E o pai pergunta: que carro é aquele que está parado lá distante faz tempo? Aí fez-se o silêncio e alguém disse que era o genro dele. Ele vai até lá, traz o genro pela mão e Deus sela a reconciliação. Esse milagre foi lindo aí, né? A irmã Maria Raquel dizia que a esposa desse rapaz que foi trazido, a filha dele, né? Pulava com a imagem de São Miguel, viva São Miguel, e a outra que rezou pulava, todos exultavam de alegria. Por quê? Porque tirou primeiro o bloqueio para a graça de Deus. A quaresma foi perfeita, porque foi feita da maneira que agradou a Deus. Essa guerreira entendeu. Muitas pessoas fazem a quaresma de São Miguel para conseguir uma graça como essa, da reconciliação da família. E não acontece a graça, e em vez de você perceber, pedir ao seu anjo que mostre o que está faltando, muitos dizem, se revoltam, desistem, desanimam. Não, essa guerreira foi um exemplo. Ela percebeu que o problema era primeiro com ela. Ela precisava se converter. E Deus honrou a sua palavra. E Deus fez a obra completa. Foi lindo, gente. Lindo esse testemunho. E por que eu estou contando isso? Porque muitas vezes nós queremos que Deus envie o seu anjo para defender, para lutar em nosso favor. Me desculpe dizer essa palavra, eu sei que é dura,
mas é o ensinamento da igreja. Queremos que o anjo venha lutar para nos defender do mal, para nos proteger, mas nós estamos como inimigos de Deus. É uma palavra dura, não é? Mas essa nossa irmã, ela estava fazendo a quaresma de São Miguel, ela estava querendo o bem para a sua família, mas enquanto ela não se humilhava diante da cruz do Senhor, pelo sacramento da confissão, ela estava como inimiga da cruz de Cristo. Os anjos não lutam no nosso favor, pelo nosso lado, quando nós não estamos do lado dos anjos, do lado de Deus. A Bíblia vai dizer que o mundo inteiro está debaixo do domínio de Satanás. Quando alguém se converte, irmão, conversão não é todos os dias? É, mas existem 3 etapas principais da conversão. Se alguém quiser comprar um livro chamado As 3 Conversões, lindo. A primeira conversão acontece quando você é batizado e não cai em pecado mortal, a coisa mais rara da face da terra nos dias de hoje. Então, ou você se converteu já tendo uma vida cristã desde o seu berço e nunca caiu em pecado, recebeu uma formação cristã, já foi a sua primeira conversão, ou a grande maioria de nós, quando temos uma experiência profunda do amor de Deus, muitas vezes depois de ter caído em pecados graves, e ali nos decidimos de nunca mais viver em pecado mortal. Essa é a primeira conversão. E aí tem as outras fases da conversão, claro, todos nós estamos convertendo todos os dias. Mas quem não passou ainda pela primeira conversão, que é essa decisão absoluta de odiar o pecado mortal como a coisa mais terrível do mundo, você precisa pedir a Deus essa graça. Porque senão todas as outras graças são secundárias. Nós precisamos pedir essa graça, que é a mais importante de todas. Para você ter uma ideia, a Bíblia vai mostrar a diferença de uma pessoa que vivia no pecado, ou mesmo que não vivia em tanto pecado, mas antes de vir a graça de Deus, as pessoas tratavam os anjos como superiores a eles. Claro que eles são superiores a nós. Mas quando o anjo apareceu para Moisés na sarça ardente, era um anjo. Moisés se prostrou e adorou a presença de Deus no anjo. Quando o anjo apareceu para Gedeão e ele descobriu que era um anjo do Senhor, ele se prostrou e adorou Deus no anjo. Todo o Antigo Testamento você vai ver. Josué capítulo 6, o anjo Miguel, não diz que é São Miguel, mas diz que é o príncipe dos exércitos do Senhor, aparece para Josué, ele prostrou e adorou. Ele não adorou o anjo, mas adorou a presença de Deus no anjo e honrou o anjo, que é um ser superior a ele. Mas quando você vai ver no Apocalipse de São João, né? Se eu não me engano, no capítulo 19, depois no capítulo 22, 2 vezes João vai ficar impressionado com a grandeza do anjo, com o fulgor do anjo, com o esplendor do anjo, e João vai se prostrar para adorar, igual no Antigo Testamento eles faziam. João não era idólatra, João não adorava as criaturas no lugar do Criador, não! Ele termina a carta dele dizendo: cuidado com os ídolos, fujam dos ídolos. O livro inteiro do Apocalipse é condenando a idolatria. João não era idólatra, mas João adorava a Deus que estava no anjo, mas o anjo levantou ele. Diferente do Antigo Testamento, que o anjo deixava, porque o anjo era como um ostensório. O que é ostensório? É esse instrumento que você viu, que Jesus fica dentro dele. Você se ajoelha, se prostra diante do ostensório, mas você não adora o ostensório de ouro, de prata. Você adora a Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo, o Cristo inteiro, vivo, que está dentro do ostensório. Assim, quando Jesus passou com o jumentinho, todos se prostraram, não era diante do jumentinho, né? Tem até uma piada que contam, se o jumentinho achasse que era ele que estava recebendo todas aquelas honrarias, ele iria se levantar para receber as palmas, os aplausos, e Jesus iria cair no chão.
Mas não, o jumentinho sabia que era Jesus que estava recebendo toda a honra e toda a glória. Assim também o anjo no Antigo Testamento, quando aparecia, os homens se prostravam, adorando a Deus que estava no anjo, porque os homens não eram templo do Deus vivo antes de Jesus vir. Antes de Jesus vir não existia a graça santificante dentro da alma das pessoas, porque Adão e Eva expulsaram essa graça. Só depois da redenção de Cristo que essa graça voltou. Então o que aconteceu? Quando João viu o anjo e se prostrou, olha, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui a passagem que o anjo diz. Olha que bonito. Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Prostrei-me aos seus pés para adorá-lo, mas ele me diz, não faças isso. Eu sou um servo como tu e teus irmãos, possuidores do testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o espírito profético não é outro que o testemunho de Jesus. E no capítulo 22, versículo 8, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava, mas ele me disse, não faça isso, sou um servo como tu e teus irmãos, os profetas, aqueles que guardam as palavras deste livro. O anjo disse, você é igual a mim, porque quem tem o testemunho de Jesus tem o espírito de profecia. Igual eu sou um anunciador da palavra, eu anuncio Deus, eu levo a luz de Deus. Você, João, é um apóstolo do Cordeiro. Você também é luz do mundo. Você também é portador de Deus. Você também tem o espírito de profecia dentro de você. Porque toda pessoa que é batizada está vivendo o seu batismo, a vida da Trindade está vivendo em você. O que significa isso, irmão? Alguém que é batizado e não está vivendo em pecado mortal, essa pessoa é irmão dos anjos. Quando eu estou vivendo na graça divina, viver na graça divina é não estar em pecado mortal, e não somente não estar em pecado mortal, mas procurar a santidade, procurar a vontade de Deus. Se alguém está vivendo os sacramentos, recebendo a Eucaristia com o coração bem purificado, essa pessoa é irmã dos anjos. E os anjos combatem ao nosso favor. Por isso essa guerreira fez a quaresma de São Miguel na primeira vez, e a graça não aconteceu ao seu redor, porque Deus queria acontecer nela. Não adiantaria ela salvar a sua família e depois ela ir para o inferno. Deus está dizendo já agora, perto do fim da quaresma de São Miguel, filho, filha, o mais importante de tudo é a sua salvação. O catecismo da Igreja Católica ensina que se alguém morrer sem a graça de Deus, essa pessoa vai imediatamente para os infernos. Por isso o Senhor não vem te condenar. Olha como o coração dessa guerreira era um coração bom. Ela queria lutar pela sua família. Mas o coração dela era bom, mas estava ainda rebelde com Deus. Estava ainda longe de Deus. E o coração foi reconciliado com Deus. Deus está te dizendo, filho, filha, o mais importante de tudo dessa quaresma de São Miguel é o seu coração se reconciliar comigo, diz o teu Senhor. O mais importante de tudo é você renunciar à tua vontade e viver a obediência à minha palavra. Muitas pessoas estão em pecado grave. Por quê? Porque não têm conhecimento. São como os pagãos de antigamente. Vivendo, o mundo jaz debaixo do inimigo. Muitos estão debaixo do poder do inimigo. Santa Francisca Romana, ela teve uma visão. Ela disse, quando uma pessoa está em pecado mortal, eu vejo o demônio em cima, montado na pessoa. Quando a pessoa faz uma confissão, o demônio não fica mais montado na pessoa, mas fica ao lado, porque nós passamos por tentações. Se nós enxergássemos o mundo espiritual, estamos cheios de anjos e demônios, e todos os dias nós temos tentações.
Mas ela dizia, mas quando a pessoa fazia uma confissão com muito arrependimento, com muita humildade, com muito amor a Deus, o demônio ficava muito, muito enfraquecido. E até para tentar essa pessoa era mais difícil. Todos nós passamos por tentações, mas o mundo inteiro está debaixo do poder do inimigo. Primeira carta de São João. O mundo jaz sob o maligno. E se você quer ser amigo de Deus, você não pode ser amigo do mundo. Você não pode ser simpático às seduções do mundo. Você não pode querer os aplausos do mundo, ser honrado pelo mundo, ser rei, ser rainha aos olhos do mundo. Não dá. Quem quiser ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Irmão, mas eu estou nesse mundo, eu tenho que amar meus colegas de trabalho, eu tenho que amar a natureza, claro que sim. Quando nós falamos de mundo, nós estamos falando do príncipe desse mundo, dos princípios desse mundo, de querer honras, aplausos, glórias, riquezas. Não é pecado ser rico, mas a sedução da ambição desse mundo tem levado à escravidão. Os ricos que têm coração em Deus, têm o coração desprendido das riquezas. Fazem promover suas empresas, mas não para os seus egoísmos, para as suas paixões, para o seu luxo, mas para a honra e glória de Deus. Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo. E se você discorda de mim, é porque você não lê a Sagrada Escritura. Eu sei que o exército de São Miguel tem procurado ler cada vez mais a Sagrada Escritura, e quando nós lemos acontece um exorcismo dentro do nosso coração. Nós somos libertados dos laços que nos prendem ao mundo. Mas, irmão, como saber se eu estou em pecado mortal ou se eu não estou em pecado? Ou se eu estou na graça de Deus? Eu quero te dizer uma coisa muito importante. A Quaresma de São Miguel é um rebanhão. Multidões passam pela Quaresma de São Miguel. No Brasil, vários outros lugares estão fazendo a Quaresma de São Miguel. Tem sido uma multidão de bênçãos, de graças, curas, libertações. Mas a principal obra que o Arcanjo Miguel está fazendo, a meta dele é levar as pessoas para Jesus. É levar as pessoas para a conversão ao Deus verdadeiro. É levar as pessoas a uma mudança de vida. Por isso, através dele, Deus está dando graças, curas, libertações, empregos, tantas outras coisas. Mas a meta é a salvação. O anjo quer a sua salvação, ele te dá outras graças. Mas a meta final é a tua salvação. E acabando a Quaresma de São Miguel, nós vamos, pouco tempo depois, nos preparar para a consagração a Nossa Senhora. Olha aqui essa correntezinha que eu trago aqui comigo. Muitos estão balançando a sua correntinha também, tem aí, já fizeram a consagração, precisam renovar todo ano e vão renovar conosco. Nós fazemos esse momento de continuidade, de certo modo, da Quaresma de São Miguel, como um aprofundamento. Se você não avançar para águas mais profundas, não vai adiantar de nada você ter feito a Quaresma de São Miguel. Se você recebeu sua graça e depois não procurar uma conversão mais profunda, não adianta de nada. E fazer um instante. E fazer a Quaresma de São Miguel e não se converter é perder o seu tempo. Ou ao menos não buscar se converter. E na consagração a Nossa Senhora, já estou dando uma palhinha para você, muitas pessoas querem se consagrar a Nossa Senhora e no decorrer vão descobrindo o que é o pecado mortal. E vão entendendo que não é possível ser um verdadeiro consagrado a Nossa Senhora vivendo em pecado mortal. Entendem não somente pelo medo de ir para o inferno, mas porque eu não quero ferir o coração da minha mãe e do meu Jesus.
Muitas pessoas estão em pecado mortal por ignorância. Outras estão em pecado mortal por causa da paixão. Mas como assim, irmão? Ignorância? Para ser pecado mortal não precisa ter conhecimento? Sim. Mas tem pessoas que têm conhecimento que estão no erro, de algum modo, mas não sabem dos meios para superar, não têm uma base teológica, uma base doutrinária, uma experiência com a palavra. Tem culpa sim, estão no erro sim, mas não receberam o subsídio, o alimento espiritual que muitos outros já receberam. Jesus vai dizer em Lucas 12, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então tem pessoas que desde pequeno aprenderam bem a doutrina cristã católica. Outros não tiveram essa base. Estão no erro porque estão no erro, estão errados. Porém, se tivessem uma instrução mais forte, deixariam com facilidade aquela vida de pecado. Já outros estão no pecado mortal porque estão dominados por alguma paixão. E essa paixão impede de a pessoa renunciar à sua vontade para viver a vontade de Deus. E outros, que eu acredito que é em número menor, estão em pecado mortal por uma malícia, um ódio, uma blasfêmia contra Deus. Esses já estão praticamente, como é que eu posso dizer, não é? Estão num caminho de perdição certa, se não se arrependerem. E o Senhor está falando para você agora. Mas irmão, eu estou rezando tanto pela minha família. Eu estou vivendo em estado de graça, mas a minha família não está. Filho, filha, o Senhor te diz, crê, persevera, não para de lutar e será salvo tu e tua casa. Deus vai honrar a sua luta e na hora certa, porque a principal graça que o Senhor quer te dar e vai te dar é a salvação da sua casa. Agora você que está numa situação de pecado grave, mas você está lutando, você sabe que você está errado, você sabe que você está errada, mas você está lutando e pedindo nessa quaresma para conseguir força, para se libertar, para fazer uma confissão, para mudar a situação que está errada na sua vida, você vai alcançar essa graça. Mas aí que está o grande perigo. Você que está fazendo a quaresma de São Miguel, pedindo alguma graça, mas não está pedindo a graça do seu coração se submeter aos mandamentos de Deus, Deus está te dizendo, filho, filha, conserta o teu coração, conserta a tua oração, porque isso se torna uma superstição. Buscar a Deus pelas coisas de Deus e não pelo próprio Deus. Se você rejeita a vontade de Deus, porque se sente fraco, mas não pede a Ele ajuda para você sair do pecado, o seu coração não está puro. O seu coração está, como diz São Tiago, não recebeis porque não pedis. Pedis, mas não recebeis porque pedis mal, para satisfazer as vossas paixões. São Tiago vai dizer, adúlteros, não sabeis que amar as coisas do mundo é se tornar inimigos de Deus? Ser mundano, querer viver no gozo e no prazer deste mundo é ser inimigo de Deus e da salvação? Quem quiser ganhar a sua vida nesse mundo vai perdê-la, mas quem perder a vida por amor a mim vai salvá-la. Você que está numa situação, por exemplo, de estar vivendo junto, não está casado na igreja, mas você não se acomoda com isso, irmão. O meu esposo não quer casar na igreja, eu já tentei, já falei com ele. Mas você está rezando, está fazendo penitência, está colocando o seu joelho no chão, está se conscientizando de que você rejeitou a Deus quando você se juntou, talvez por ignorância, por não buscar a Deus acima de tudo, mas hoje você está arrependido, arrependida, e você está pedindo nessa quaresma, antes de qualquer outra graça, a graça de você conseguir sair do pecado mortal, a graça do seu marido, entre aspas, ou esposa, entre aspas, se abrir o coração para poder casar na igreja. Se você está clamando isso ao Senhor,
Deus vai te dar força, vai te dar sabedoria e vai te dar a vitória. Vai te dar uma alegria incrível, como nunca antes você experimentou, de um verdadeiro encontro com o teu Deus, de voltar a uma comunhão com Ele. Muitos estão dentro da igreja, mas não vivem em comunhão com Deus. Existem outros pecados graves. Eu dei um exemplo. Existem outros. É preciso que você possa conhecer, aprender mais sobre a palavra de Deus, sobre o ensinamento da igreja, sobre a vida dos santos, sobre a verdadeira doutrina de Jesus Cristo. Por isso que ao acabar a quaresma de São Miguel, pouco tempo depois nós vamos entrar na preparação para fazer essa perfeita consagração à Virgem Maria. Por quê? Porque a mais perfeita entrega a Jesus é através dessa entrega total à Virgem Maria. E ali você vai aprender o que é pecado mortal, o que é pecado venial, o que é a graça de Deus, se eu estou na graça de Deus ou não, como que eu sei quando eu estou na graça de Deus ou não. E você vai poder fazer a sua entrega mais perfeita a Jesus pelas mãos de Maria, de uma maneira plena. O Senhor não quer somente que você faça uma quaresma para receber graças, mas Ele quer que você receba a graça das graças na sua vida. E aí sim, quando você colocar acima de tudo, buscar a vontade de Deus, vai acontecer como está acontecendo aqui, nesse livro que narra a Sagrada Escritura. Os anjos de Deus se manifestam. Quando Elias estava cansado e não tinha mais força, ele fez de tudo para fazer a vontade de Deus. O anjo apareceu e deu forças a ele. Quando Jesus gastou todas as suas forças no Horto das Oliveiras, não tinha mais força, o anjo de Deus apareceu e trouxe o cálice do fortalecimento. Antes ainda, quando Jesus estava no deserto, 40 dias sem comer, sem beber, num milagre de Deus, claro, mas sofrendo de fome e sede, quando ele não tinha mais forças para lutar contra a tentação do inimigo, diz a palavra de Deus, os anjos de Deus apareceram para servi-lo. Assim várias passagens da Bíblia. O anjo aparece quando você deu mostras de que você fez um esforço, você fez a sua parte, você fez o melhor de ti, o melhor possível para vir para a vontade de Deus, para deixar a vida errada, para mudar o seu coração, para perdoar o seu irmão que te magoou, que te feriu, que te traiu. Você quer se converter. E aí o que Deus faz? Deus faz milagrosamente o envio dos anjos. Foi lindo, eu repito, lindo esse testemunho. Eu vou aqui procurar, só para dizer o nome dessa Catiane, né? Meus parabéns, minha irmã. Meus parabéns. Porque você vivenciou tudo que está aqui nesse livro. Você entendeu realmente o que é ser uma devota de São Miguel. Você não tinha conhecimento da gravidade do seu pecado e você começou a fazer a quaresma em estado de pecado grave. Mas o seu coração foi se abrindo à luz, as experiências que você foi tendo na quaresma de São Miguel, você foi se abrindo, talvez seja a realidade de muitos de vocês, que estejam fazendo essa quaresma e tendo experiências maravilhosas, libertações, curas, graças, mas talvez aquela graça que você pediu ainda não veio. Como a Catiane, o Senhor vai te dar a graça. Filho, filha, eu te amo. Antes de querer uma graça minha, você quer a mim? Deus está te dizendo. Antes de querer um milagre meu, através dos meus anjos, são milhões, bilhões, eu posso te dar. Mas antes disso você quer o meu amor, o meu coração, a minha Eucaristia? Então, filho, filha, deixa eu te ajudar. Deixa eu te mostrar como que eu vou te tirar dessa situação de pecado. Entra no meu processo de misericórdia. Eu tenho respeitado o teu processo, mas entra no meu caminho. Eu vou te ensinar a fazer uma boa limpeza, a se lavar na fonte da minha misericórdia, que é o sacramento da confissão. E eu vou te dar forças para viver a vida nova.
Muitos estão dizendo: como, Senhor? Como que eu vou sair dessa situação tal? Como que eu vou deixar esse pecado? Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta. Pelo menos agora, se você não pediu, como intenção principal da sua quaresma de São Miguel, a graça de deixar o pecado mortal e de viver na graça de Deus, a partir de hoje você está compreendendo que a meta principal de Deus ao te trazer para essa quaresma de São Miguel é essa transformação do seu coração. É a graça de Deus brilhar na sua alma, e quando um anjo aparecer para você, vai dizer: não precisa se ajoelhar, porque você é igual a mim. Não precisa se ajoelhar, porque você tem o espírito profético dentro de você. Não precisa se ajoelhar, porque você é uma alma rainha. Quando está na graça de Deus, você é irmã dos anjos. Não precisa se ajoelhar, porque nós somos iguais diante de Deus, agora que você se lavou no sangue do Cordeiro. E todas as graças virão por acréscimo. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as graças virão por acréscimo. Eu termino dizendo essa palavra: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais virá por acréscimo. Senhor Deus, que essa palavra possa cair no coração dos teus filhos como uma semente de vida. Que cada um deles compreenda, Pai do céu, que o teu objetivo principal é que nenhum deles se perca. Que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Senhor, te entregamos aos cuidados da Virgem Maria, cada um que escutou essa pregação, cada um que está fora da graça e a partir de hoje vai buscar com mais afinco, e cada um que está preocupado com os seus da sua casa, que estão fora da graça, mas que confia que o Senhor está agindo. Pai do céu, eu te entrego todos esses teus filhos ao Imaculado Coração da Virgem Maria, onde temos segurança e garantia de salvação, pois Maria leva todos a obedecer ao seu Filho Jesus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Você gostou desse vídeo? Não deixa de dar o seu like e compartilhar com todo mundo esse vídeo para levar a presença de Deus para mais pessoas.